Bom dia mais uma vez, a nós todos, encarnados e desencarnados, aos presenciais, aos virtuais. Um bom dia com muita alegria, mais uma oportunidade que Deus está nos dando de nos reencontrarmos, de ficarmos juntinhos, buscando conhecer mais o Evangelho de Jesus, através dessa maravilhosa doutrina dos Espíritos que nos acolhe e que cuida de nós. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos agradecer a Deus este momento, essa oportunidade, agradecer esse dia lindo, todas as oportunidades recebidas. Vamos agradecer a Deus pelas ferramentas que Ele coloca à nossa disposição, a todos os momentos, e que possamos saber aproveitá-las o máximo, da melhor forma, para seguirmos na nossa caminhada evolutiva. Gratidão, Jesus, por caminhar conosco, nos trazer esses ensinamentos, esses esclarecimentos que tanto nos consola, que tanto nos fortalece. Te agradecemos por tudo que temos recebido. E hoje, em especial, estamos te pedindo a bênção para o João Carlos Eustáquio e por todos os que estão aqui virtualmente conectados, cada um com seu coração, com os seus nomes, com seus entes queridos, com seus amores e também os desamores. Que possamos orar por todos e que, através da nossa intercessão, do nosso pensamento, da nossa energia e vibração, todos possam receber esse alento, esse consolo e essa força. Te rogamos, Pai, por cada um de nós, aqui no salão, encarnados e desencarnados, e os nomes que estão ali inscritos na mesa de prece, no caderno de tratamento espiritual. Também te pedimos, Jesus, que coloque a pitada do vosso amor nas nossas águas, para que dela possamos retirar os benefícios para o nosso corpo físico e espiritual. Te pedimos que ilumine o nosso expositor da manhã de hoje, Vicente Andrade, para que ele nos traga ali um direcionamento através do passeio pelas bem-aventuranças, da busca de conhecimento, para podermos sair daqui bem melhores, com muito mais conhecimento. Que assim seja. Gratidão, Senhor. Seja bem-vindo. Mais uma hora para falar para nós. Quer ficar sentado ou em pé? Tá. Puxa para trás. Se quiser depois levantar, eu... Pode puxar. Que dá. Então, bom dia a todos. Bom dia, Vicente. Que Jesus nos abençoe. Bom dia, bom dia, bom dia quem está de casa aqui. Vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre as bem-aventuranças. E a proposta de hoje é que a gente estude a terceira e a quarta bem-aventurança, né? Que é bem-aventurados os mansos, que é a terceira, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a quarta é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Lembrando que a proposta é que a gente faça esse estudo das bem-aventuranças amarrando, associando umas às outras. As bem-aventuranças estão lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e por elas Jesus nos acena com esse caminho de redenção da humanidade.
Jesus abre o Sermão do Monte com elas. E elas representam passos e níveis evolutivos que a gente precisa de perseguir, vou chamar assim, né? De trabalhar dentro da gente para poder caminhar nesse caminho aí de libertação e de redenção. E a primeira delas é bem-aventurados os pobres em espírito, como nós já estudamos aqui, porque deles é o reino dos céus. Vimos que essa pobreza em espírito significa um caminhar na direção da humildade, do combate a esse orgulho, a esse egoísmo que nós trazemos dentro de nós. E a segunda é bem-aventurados os aflitos. E nós vimos, quando conversamos sobre aqui, que os aflitos somos todos nós. E Jesus fala para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, os aflitos, essas aflições, então, para que a gente possa ser consolado, é preciso que a gente caminhe na direção da primeira bem-aventurança para ficar consolável. Porque o consolo só nos atinge quando a gente consegue estar pronto para recebê-lo. Porque, às vezes, o consolo está aí, mas a gente ainda não está consolável. Então, trabalhamos muito isso nas nossas fases anteriores. E hoje a terceira, que é bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, qual que é a senha para ser o herdeiro? A senha é a mansuetude. Quem é o herdeiro? O herdeiro é o filho. O primeiro herdeiro é o filho, sempre. O primeiro que herda é o filho. E todos nós somos filhos de Deus. E a senha para que a gente se faça merecedor dessa herança é a mansuetude. Agora, resta entender o que é essa herança, né? O que é se herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra aí pode ser vista por alguns ângulos, né? Essa herança da terra, mas o primeiro deles é que a terra é um mundo criado especificamente para nós. A terra simboliza a escola de aprendizagem que Jesus nos oferece. A terra simboliza a oficina de trabalho para os preguiçosos de muito tempo. A escola para os desinteressados, os destituídos de entendimento, que através da vivência vai buscar esse entendimento. A terra é essa penitenciária também para nós que não soubemos utilizar a liberdade e que agora estamos presos nesse nível de mundo e precisamos de nos amansar para que a gente avance um pouco mais em evolução. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdar a terra é permanecer com o direito, com a possibilidade de continuar nela. Porque tudo nesse mundo está em evolução. Quem aqui não se lembra do jeito que era o Sousa há 30 anos atrás? E como é o Sousa hoje? Quem aqui não se lembra de como era a vida no mundo há 30 anos atrás, 50 anos atrás, e como ela é hoje? Como as coisas se revolucionaram. Porque tudo está debaixo da lei de progresso. E a Terra também, como planeta, é um corpo desse universo que também está em evolução. E que isso o Evangelho, o Velho Testamento fala, o Novo Testamento fala, Jesus fala, a doutrina espírita fala, que vai chegar um momento em que a Terra não caberá mais na categoria de mundo de expiação e prova como ela é, que ela está em evolução.
e como escola de evolução para espíritos de mesma faixa vibratória, que estão também em faixa de expiação e prova, vem morar aqui. Poderia estar morando em outra casa do Pai, porque hoje a nossa inteligência não admite mais que Deus tenha feito o universo só para que um pingo de poeira cósmica, que significa a Terra, fosse habitada. Há uma proposta de entendimento novo e dentro de cada um, a partir do exercício da própria inteligência, de que há muitas moradas na casa do Pai e que essas moradas da casa do Pai são exatamente a diversidade de outros mundos que existem no universo. Basta que a luz se apague um pouco à noite para que a gente veja essas moradas pingadas para o céu afora. É inadmissível que Deus não tenha criado um universo desse tamanho, infinito, para utilizar só um pontinho dele para a gente morar. Então, hoje, a gente está entendendo que há outras moradas e que há uma transmigração de espíritos de um mundo para outro, de acordo com a necessidade. Como nós mudamos de cidade, como nós mudamos de escola, como nós mudamos de trabalho, nós também mudamos de mundo. Nenhum de nós realizou a sua evolução até aqui, exercitando-se só em um mundo. Então, esse herdar a Terra é herdar o direito, a possibilidade de continuar vivendo na Terra, porque há mundos inferiores para os quais nós seremos enviados se não dermos conta de mantermos no padrão vibracional da Terra. O mundo gravita pela paz, mas as criaturas gravitam pela guerra. Mas vai chegar um momento em que não vai caber mais guerra nessa categoria de mundo que a Terra está se transformando. Porque ela está evoluindo. Deus está puxando ela para frente e para o alto o tempo todo. E nós precisamos de começar a despertar, cada um de nós, para adquirir a senha, que é a mansuetude, para a gente adquirir o direito de continuar vivendo na Terra. Porque senão não é castigo de Deus. Porque senão, nesse processo de selecionamento, quem estiver atrapalhando o desenvolvimento da Terra por não estar dando conta de viver na mansuetude, não será excluído da Terra. Ele será amorosamente acolhido pelo coração do Cristo, porque nenhuma das ovelhas se perderá e será amorosamente encaminhado para outra escola. Mas como, de acordo com o padrão vibracional, que ainda não é da mansuetude, ali haverá pranto e ranger de dentes. Está dando para entender isso bem, gente? Nós estamos sendo chamados hoje para um despertamento à mansuetude. Ou melhor dizendo, para a mansidão. Qual a diferença entre mansidão e mansuetude? Agora é conosco. Qual que é a diferença? Nós conseguimos ser mansos de vez em quando, sem ter a mansuetude ainda. Então, a mansuetude aí pode ser vista como sendo o patrimônio e a mansidão, a utilização desse patrimônio. Nós, às vezes, somos mansos, conseguimos ser mansos, mas quando mexem na nossa riqueza em espírito, nós deslizamos. Ficamos bravos. E quando a gente fica bravo, sai de perto, né?
É igual a Cida sem café. E com fome. E com sono. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele está falando de evolução espiritual e de manutenção de qualidade de vida atingida por causa do empobrecimento em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é reino dos céus? É tudo que é fornecido, produzido pela prática da mansuetude. Qualidade de vida espiritual. Estão percebendo a amarração de uma coisa na outra? Agora, nós não conseguiremos ser mansos, nem ser mansos, porque ser é um estado. A mansidão é estar manso. A mansuetude é ser manso. Já é patrimônio da criatura. E nós não conseguimos adquirir esse patrimônio chamado mansuetude se nós não seguirmos os passos. Primeiro, empobrecimento em espírito. Caminhar na direção da humildade, porque nenhum cheio de orgulho consegue ser manso. Segundo, nós não conseguiremos ser mansos e nem adquirir a mansuetude se nós estivermos aflitos. A aflição nos tira do eixo, nos desequilibra, nos desarmoniza. Então, é preciso, de novo, voltar na primeira bem-aventurança, empobrecer-se em espírito para poder ficar consolável. Porque não conseguimos ser consolados se não estivermos consoláveis. E não ficaremos consoláveis se não estivermos pobres em espírito. Então, amarração dos três. Pobre em espírito, consolável, manso. Aí sim, nesse equilíbrio, nós vamos entrar na quarta bem-aventurança. Que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Saciado é satisfeito. Ficarão satisfeitos. Já observamos como é que a humanidade é insatisfeita? É insaciável. Não tem tempo de usufruir o que já conquistou. Porque não está satisfeito com o que conquistou em todos os níveis de vida. E já está insaciavelmente buscando conquistar mais. Mas isso é o lado material, né? Material e espiritual também, só que é o lado espiritual que ainda está em desequilíbrio. Porque nós ainda buscamos em espiritualidade muitas coisas que nós precisávamos de estar já nos libertando. Exatamente. Se ela tivesse ali no lugar daquele pupilo, seria perfeito. Então, você vê, aí é uma coisa assim, né? A gente quer mais uma, a gente não a quer onde ela está. Exatamente. E dentro que a Cida falou do espiritual, é o seguinte, a gente quer muito, saber muito, sabe? Adquirir muito conhecimento seria aí uma obesidade mental, né? Cheia de informação. Aí ele está pulando um degrau alto, né? Eu quero dizer, olha, ele não consegue praticar isso de conhecimento que a gente tinha, mas você quer encher. Exatamente. E é interessante a gente lembrar, associar aí, que nós somos hoje consumidores de informação. Mas assim, numa voracidade de ponta de dedo, quase que uma hélice, né?
passando a tela. Somos vorazes por informação. Temos uma fome de informação e um descontentamento com as que nós já temos e não estamos tendo prazo de processar as informações que nós já temos para gerar conhecimento. Porque conhecimento é uma coisa, informação é outra. Então, nós temos muita informação e não estamos conseguindo gerar conhecimento suficiente com essas informações, como é a necessidade, e que, por sua vez, não temos conseguido gerar sabedoria com esse conhecimento. Porque muitas vezes a gente tem a informação, adquire o conhecimento, mas ele não incorpora em nós em forma de prática, em forma de vivência, e em forma principalmente de discernimento, que é a capacidade de fazer juízo reto das coisas. Isso traz para nós uma insatisfação e um incômodo que vai refletir nesse quadro que a gente vem assistindo nos últimos tempos. Lotação dos consultórios, das clínicas, dos hospitais, lançamento e diversificação cada vez maior de remédios tranquilizantes, tarja preta, tarja vermelha, tarja amarela, tarja azul, e que a gente cada dia mais precisa de mais remédio, cada dia mais enriquece os laboratórios, porque o remédio não resolve o nosso problema, nos ajuda, ele precisa de ser utilizado, mas paralelamente a ele precisa de ser feito o trabalho de mansidão dentro de nós, de ajuste de valores dentro da primeira bem-aventurança, do empobrecimento em espírito, porque muitas e muitas vezes o remédio que nós buscamos é para satisfazer ou para substituir uma carência que nós trazemos dentro de nós por puro desinteresse pelo nosso próprio lado espiritual. Então, que traz consequência, e nós sabemos disso. Hoje o Espiritismo chega falando para nós que há uma relação célula a célula entre o nosso corpo espiritual, perispírito, e o corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. O que tem no nosso corpo físico é reflexo, é cópia do que tem no de como é o nosso corpo espiritual, que, por sua vez, é mantido energeticamente pelo pensamento e o sentimento do espírito. E que um reflete no outro. O pensamento e o sentimento do espírito, as emoções, refletem-se no perispírito, energeticamente, que, por sua vez, reflete-se no corpo físico. Hoje, o Espiritismo deixa isso muito claro para nós. E a sabedoria antiga também. Mente sã, corpo são. Estava falando exatamente do que o Espiritismo hoje chega para traduzir. Aí a gente é convidado, mais uma vez, hoje, a refletir sobre as luzes do Espiritismo e como é que eu sou sujeito dessa história. O que é isso? Quem é o sujeito? É aquele que pratica a ação, né? Lá no português, quando a gente está aprendendo a identificar o sujeito de uma oração, o sujeito é quem pratica a ação. Nós somos o sujeito. Agora, como é que esse sujeito está? Está pobre ou rico em espírito? Está aflito? Já consegue estender a mão? Já consegue ficar receptivo à ajuda? Porque a gente, às vezes, não está receptivo à ajuda. Já está trabalhando dentro de si um pouco mais de mansidão para adquirir mansuetude? Porque a senha da Terra não é da Terra nova, é da mesma Terra, só que num outro padrão vibracional. Sabe por quê, gente? Porque hoje nós somos 8
bilhões de almas no país, no planeta, e desses 8 bilhões, existem alguns muito significativos, numericamente, que contribuem ou que estamos contribuindo consideravelmente para esse padrão energético em que a Terra se situa. A Terra em si tem a energia dos seus habitantes. A energia da Terra é o somatório das vibrações dos seus habitantes, que pensam e que sentem, e que se emocionam e que liberam energia que constitui essa vibração. Isso não é segredo mais para ninguém. Vai chegar no momento em que, para que essa vibração seja melhorada, é preciso que tire o foco das vibrações. Então, espíritos que não estão mais em condições de conviver na Terra serão, repetimos, não serão excluídos e expulsos, serão amorosamente encaminhados pela vontade do Cristo na execução da sua vontade, que é a execução da vontade de Deus, encaminhado para outras escolas. Como a gente faz com um aluno repetente, a nossa escola, que nós somos aqui professores, diretores, estudantes, como nós fazemos com um aluno que não consegue passar da 4ª para a 5ª série, ele vai ser mantido na 4ª série, porque a 5ª série é a Terra renovada. Então, esses que não estão em condições de vibrar na Terra, na vibração nova, serão levados para mundos que estão na mesma vibração da agora ou pior. Não é castigo. É oportunidade. Porque se não se tira o menino da escola e cerceia-lhe a oportunidade de continuar aprendendo, porque ele tomou uma bomba ou pegou uma recuperação, ou etc, etc. Falando para entender isso bem, gente? Por isso a Terra é essa escola. Aqueles que não dermos conta de acompanhar a evolução planetária em termos vibracionais, seremos encaminhados amorosamente pelo Cristo para outras escolas. Então, deixaremos de ser herdeiros da Terra. Tranquilo até aqui? Quem quer falar? Eu sei que aqui todo mundo fala. Olha lá, Creide já levantou a mão. Sim. Já está acontecendo, já está vendo. Aí, muitas vezes, a gente marca. Nossa, mas já faz 6 meses, 40, uma determinada. Vão serem enviados a eles não estão ainda concluindo. Essa separação dos dois tipos, né? Então, cada dia que a gente pensa que a forma mais profunda, legal, né? Há anos, há muito tempo, os né? Eles querem ficar na questão do plano, desse livro, isso é muito sério, tá? Porque eles fazem então, esses aí, eles já está tendo essa reunião 3 anos do próximo, vai da marca abismal, vai mais baixo, mais sério, para poder já ter essa rede, né? É um tipo organizado dessa Sim, né? sim. Então, eles já estão falando muito que energética, não é nem questão de
Sim. Nem que Deus, como se fosse, mas é impossível. A vida nem desencarnado, nem porque não tem condições da Terra avançar com essa grande carga. Sim. Muitos tiveram, né, Vicente? Você está comentando da questão aqui? Sim. Vocês que estão em casa aí, ouviram não, né? Ademir, não? Pois é, vão ficar boiando aí. Então, vocês não boiaram, vão traduzir aqui. A Cleide trouxe aqui para nós um convite para reflexão sobre a lei de atração, a lei de sintonia, a lei de afinidade e a lei de atração. E lembrando que, quando a gente fala em mudança no planeta Terra, é mudança no plano encarnado e no desencarnado também. Porque nós sabemos que, vinculados à Terra, atraídos pela vibração da Terra, estão muitos espíritos sintonizados com nessa frequência. E que essa atração, essa herança da Terra, ela não acontecerá quando Jesus fala muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ele está falando uma verdade. Mas não é que ele que vai escolher os escolhidos. Ele vai simplesmente... O que vai acontecer é que, de tudo que nós estamos sintonizados no planeta Terra, nós vamos naturalmente entrar em afinidade com determinados padrões vibracionais. E, naturalmente, esses padrões vibracionais serão atraídos para nós. Porque nessas 3 leis da vida, nós estamos sintonizados com tudo, estamos afinizados com parte desse tudo e atraímos aquilo que nós afinizamos. Então, será uma força de atração irresistível em que espíritos que estão também no plano espiritual, vinculados ao planeta, também serão tratados para que deixem de perturbar o padrão vibracional da Terra Nova. Por quê, gente? Porque não é uma mudança tão significativa, não é uma mudança de que os espíritos que herdarão a Terra, que continuarão tendo o direito de permanecer na Terra, de repente vão virar santo. A gente precisa de entender que no padrão vibracional que a Terra se encontra hoje, como planeta de expiações e provas, ela é predominantemente envolvida com o mal. Mas predominantemente pode ser 80%, pode ser 60%, pode ser 50%, e pode ser metade mais um. Se hoje nós temos 8 bilhões de almas, se 4 bilhões mais uma alma for envolvida com o mal, já é predominantemente. Isso quer dizer também que essa mansuetude não é um processo de conquista no estalar de dedos. Ela é fruto de muito trabalho e de muito tempo. E de muita disciplina no acompanhamento do Cristo. Aí o Cristo fala para nós assim no Evangelho: aquele que quiser acompanhar-me, seguir-me, vir após mim, tem várias expressões, várias traduções, aquele que quiser acompanhar-me, renuncia-te a ti mesmo. Então, é um trabalho de reescolha, de reopção íntima, que cada um de nós terá que proceder dentro de si. Renuncia-te a ti mesmo, ou seja, nós somos os valores que nós possuímos. Nós somos o reflexo dos valores que nós desenvolvemos e que são patrimônio nosso. Renunciar-se a si mesmo é revisão desses valores e proceder a novas escolhas que, equivocadamente, nós temos escolhido fora dos padrões do Evangelho. Agora nós estamos sendo convidados a renunciar a esses valores fora do padrão do Evangelho e escolher outros. E a linguagem da vida para conosco é uma só. A cada escolha é preciso de ter pelo menos 2 opções.
Porque se tiver uma opção só, eu pego ela. Se eu tiver que escolher, é porque eu tenho duas. E se eu tiver que escolher, eu tenho que abrir mão de uma. Ou mais. Escolho uma e abro mão das outras. Isso é a linguagem da vida para conosco. A cada escolha, uma renúncia. Então, aguçar a capacidade de escolher também precisa ser trabalhada a capacidade de renunciar, de abrir mão, de desapegar, de despreender-se. A que nós estamos presos aqui? A gente precisa rever isso. Sem escolha, né? Sem ter Nós estaríamos no livre-arbítrio, muito bem observado. Sem escolher, nós seríamos simplesmente dirigidos como máquinas e que não teríamos a oportunidade de escolher, de exercitar o nosso livre-arbítrio. Então, tudo isso precisa de ser considerado, porque essa atração ela faz parte da nossa vida. Nós somos exatamente, estamos sob efeitos exatamente daquilo que nós atraímos com as causas que nós geramos esses efeitos. Entender isso é virar sujeito da própria história. Então, como é que funciona essa mansuetude dentro de nós, esse padrão? Através de comportamentos novos, escolhas novas, resoluções íntimas novas, exercício de vontades novas. Isso tem nome aqui na Casa Espírita. Como é que chama? Reforma íntima. Reforma íntima. Então, a mansuetude passa pela reforma íntima, que passa pelo estado de alma, no tornar-se consolável, e que passa pela primeira bem-aventurança, que é na revisão dos nossos valores. Quando Jesus fala assim, não fique procurando tesouro na terra, mas procura tesouro no céu, construa tesouro no céu, aliás, ajunta tesouro no céu. Ele está falando, é disso que nós estamos falando aqui hoje, é desse céu, que é o céu íntimo de cada um. Que nós precisamos de começar a entesourar valores novos para que esse seja a nossa moeda nesse negócio, nesse comércio, nesse negócio mesmo chamado evolução, chamado vida. Ué, mas negócio? O que Jesus falou? Eu vim aqui foi para cuidar dos negócios do meu Pai. A vida é um negócio contínuo. É dando que se recebe. Francisco de Assis a vida é troca, é negócio. É negociação de valores, de bens, de tudo na vida. De valores íntimos, internos. Então é preciso que a gente vá acordando para isso e despertando para isso, porque só ter a informação não é o suficiente. É preciso que essa informação gere algum tipo de mudança para que a gente comece a se reeducar. Na questão 685 do Livro do Espírito, Kardec traz uma definição de educação como sendo o conjunto dos hábitos adquiridos. E reforça como a arte de formar caracteres. Hábitos adquiridos, caracteres. O que é um ser bravo? E o que é um ser manso? Os valores que formam o caráter desse ser bravo são bravos. São pautados no orgulho, no egoísmo e na violência, na beliculosidade, na guerra íntima que processa dentro dele mesmo. E os valores que compõem o patrimônio espiritual de um ser que já está mais manso é consequência dos caracteres íntimos desse ser. Porque o nosso caráter é formado de vários caracteres. Por isso, os espíritos respondem, é a arte de formar caracteres, definindo para nós a educação. Então, nós somos mal educados? Até em relação a esses valores? Sim. Porque esses caracteres não estão
sintonizados com as leis divinas. São mais sintonizados com o orgulho, o egoísmo e com o nosso personalismo. Se a gente for olhar na nossa vida, o nosso personalismo muitas vezes fala muito mais que as leis divinas nas nossas ações. Então, isso gera brabeza na gente. Por quê? Porque o nosso personalismo, se é personalismo, já é orgulhoso. Então, já está focado no orgulho e no egoísmo. E isso gera brabeza, violência dentro da gente. E a violência tem múltiplas, infinitas formas de se expressar. Por isso, Jesus fala, ó, cuidado com o seu olho. O olho é a candeia do corpo. Com o seu olho, você abençoa ou você amaldiçoa. Cuidado, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Cuidado com o que você fala. Aí ele está chamando a gente para dentro da gente de novo. Sim? Então, hoje, temos meios de informação, está muito forte essa manifestação do biologia. Demais da conta. É porque... Acho que é o maior meio de manifestar, ela está sendo. E dentro, exatamente, dentro do que a Cleide trouxe para nós aqui do mundo material, do mundo espiritual, da mesma forma que existe uma administração do lado do bem, existe também uma administração do lado do mal, segundo a ignorância daqueles. E nessa abertura de oportunidades para aqueles que estavam na ignorância, nos planos mais obscuros do mundo espiritual, e que manifestou uma oportunidade, uma faísca de possibilidade de crescimento, a espiritualidade mão nele e joga para cá. Para vir como joio, por causa dos valores joio que trazem em si. Qual a diferença entre o joio e o trigo? Que o trigo não nutre. O joio não nutre. O joio e o trigo nutrem. São semelhantes, são valores que a gente fica cultivando, às vezes, achando que está certo, e não é. Não é trigo, é joio. O joio não alimenta. O joio não alimenta. E onde é que está o joio? Está lá no outro? Não, o joio está aqui dentro de cada um de nós, expresso nos valores que não têm capacidade, não tem nenhum valor nutritivo, espiritualmente falando, para nós. Isso é joio dentro de nós. Então, joio e trigo crescerão juntos até a ceifa. O que é isso? Joio e trigo dentro de nós, valores sendo chocados, trabalhando e se confrontando dentro de nós, valores individuais com valores externos se confrontando, para que busquemos uma equalização disso com as leis divinas, e nós temos convivência juntos até a ceifa. O que é a ceifa? Até a hora em que nós resgatamos esse joio e tiramos de nós, para que o trigo continue a se produzir com mais liberdade, com menos influência do valor joio. Então, essas criaturas que vêm de níveis mais inferiores e que estão recebendo a bênção da oportunidade de reencarnar no planeta hoje, que nos últimos 174 anos, 1850, nós éramos 1 bilhão de almas aqui, e hoje nós somos 8. Tem 174 anos que nós estamos recebendo 7 bilhões de almas aqui, muitas delas oriundas de níveis evolutivos do plano espiritual extremamente baixos. E vem para cá se manifestar, e vem para cá retirar da própria consciência também, se submetendo a escândalos, porque é necessário que o escândalo venha. Miramês escreve através do livro Francisco de Assis, de psicografia de João Nunes Maia, quando ele vai comentar sobre a Guerra Santa, sobre as cruzadas, quando ele vai comentar sobre isso, que crianças estavam sendo passadas ao fio da espada dos cruzados, aí vai comentar e falar assim, Deus, na sua infinita justiça, bondade, misericórdia, de maneira nenhuma submeteria
anjos ao fio da espada de bárbaros. Então, quando nós vemos hoje crianças sendo mortas em atividades bélicas, tenhamos, sim, não lutemos para não perder a compaixão e a misericórdia e agir no bem em benefício dessas crianças. Mas tenhamos o equilíbrio de fazer essa leitura de que, se não fosse necessário, Deus não permitiria que acontecesse. Se permite é porque aquelas criaturas precisam se libertar consciencialmente, se submetendo às circunstâncias às quais ele provocou em outros momentos. E que estavam escravizando, infernizando a consciência deles em níveis inferiores. Quem quiser entender isso, dá uma passada lá no livro Ação e Reação, do André Luiz. Turbas de espíritos aprisionados, vibrando constantemente em circuito fechado, repassando e rememorizando remorsos. Isso, quando a gente fala em amansar-se, nós achamos que a coisa é só aqui. É um processo de amansamento de animais chucros, mas muito selvagens, que moram dentro de nós. Não é que está lá, não. Animais muito selvagens que moram dentro de nós. Amansar esses bichos. Tirar a ração desses animais. Porque vai desenvolver mais aquele que a gente mais alimenta. Não tem a fábula lá do sábio e o lobo? O lobo bom e o lobo mau. Qual que vai prevalecer? Aquele que for mais alimentado. Então, amansar-se é nesse sentido. Porque a partir daí nós vamos adquirir um novo conceito de justiça. Aí nós vamos entrar na quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E se nós estivermos ainda bravos, nós vamos ainda estar correndo atrás da justiça dos homens. Então é preciso que a gente se amanse, porque para se amansar é afinizar-se com os padrões da justiça divina. E a partir dessa consciência nova, nós começarmos a ter fome e sede dessa justiça divina nas relações interpessoais. Aí nós ficaremos saciados. Ou seja, encontraremos contentamento nas relações mais simples, nas realizações mais simples. E cessaremos com essa ansiedade doentia de querer mais e de procurar mais e de não estar satisfeito, de não estar usufruindo do presente, e de que muitos ainda presos no passado e muitos ainda se projetando ao futuro. Ao passado gera depressão, ao futuro gera ansiedade. E no presente é que nós estamos, é onde nós podemos ser capazes de realizar alguma coisa. Então não adianta se transportar para outros tempos. Vai gerar desarmonia dentro de nós. Sim? Parece que a gente não está conseguindo focar no presente. Exatamente isso. Não estamos conseguindo focar no presente. Ou preocupando demais com esse remorso mais passado. De passado. Ou preocupado com vai sempre no presente. Então, muitos de nós estão tendo a oportunidade de acessar hoje as bênçãos do esclarecimento espiritual. Não é mais humano, é doutrina dos espíritos. E é preciso que a gente pare e fale assim, o que eu estou fazendo com isso? Para que isso comece a gerar mudanças em nós. Porque a educação, ela só acontece quando aquilo que nós sabemos, aquela informação que nós acessamos, aquele conhecimento que nós adquirimos, começa a gerar mudanças em nós. Aí a educação começa a acontecer. Senão, nós seremos instruídos mal educados, brutos, burros, grosseiros, promotores de violência. E nós estamos vendo e assistindo a isso aí, sob os
falsos profetas, sobre os falsos governantes, sobre os falsos médicos, sobre os falsos pastores, sobre os falsos pais, sobre os falsos irmãos, sobre as falsas mães, exatamente porque ainda não tem consciência de si. Pseudo-mães, pseudo-pais, pseudo-filhos, pseudo-educadores, que Jesus chamou de fariseus. Agora, a falta de informação não é. Jesus chamou de fariseus exatamente aqueles que tinham já o conhecimento e ainda praticavam e ainda instigavam o povo a praticar. Chamou ele de bandos de cegos guiando outros cegos. Aí nós estamos entrando na fome e sede de justiça. É porque a gente, se estiver atingido a terceira bem-aventurança e trabalhado já essa mansidão, a permanência de mais estados de mansidão em nós, a estabilidade, porque a gente fica manso, bravo, manso, bravo, manso, bravo. Aí isso vai diminuindo até que a gente vai estabilizando-se. Eu reagi a coisas que eu não dava conta de levar desaforo para casa e hoje eu já dou conta de trazer o desaforo para a minha casa mental, processar ele e depois não trazer ele para a minha casa e deixar ele lá onde ele nasceu. Não trazer desaforo para casa só tem um jeito, é deixar ele lá onde ele está. Isso é mansuetude. Quem é que exemplificou isso para nós? Jesus. Do alto da cruz, as últimas palavras dele. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Se isso não acontecer, nós não atingiremos essa mansuetude expressa pelo Cristo. E é ele que é o nosso modelo e nosso guia. Então é preciso que a gente seja convidado a entrar para dentro de si, rever as mágoas, rever os ressentimentos, rever as ofensas que já praticou e repensá-las e redimensioná-las e revalorizá-las. Porque nós podemos estar incorrendo no erro de estarmos dando a coisas muito mais importantes do que elas têm. Porque as coisas em si não têm a importância em si. Elas possuem a importância que nós damos a elas. E isso tem gerado manutenções de mágoas através dos tempos. E esses acontecimentos de agressão aos quais nós estamos ainda submetidos a eles em tempo de passado, às vezes nós estamos aí com uma mágoa já tem 30, 50 anos. Nós precisamos de usar um método de redimensionamento dessa ofensa. Redimensionar qualitativa e quantitativamente essa ofensa. Porque a nossa cabeça, o nosso coração, a recebeu há 30, 40, 50 anos atrás. Ele era de um tamanho. Hoje nós temos muito mais capacidade de receber aquilo de outra forma. E redimensionar aquilo, e reprocessar aquilo, para que aquilo vá se dissolvendo em entendimento dentro de nós. Senão nós vamos ficar agarrados a essa mágoa, e essa mágoa será um dificultador para o nosso amansamento. Porque quem está magoado não tá consolável. Enquanto ele não se desfazer daquela mágoa, enquanto ele não adquirir a capacidade de perdoar, reprocessando aquilo e redimensionando aquilo, e tendo um pouco mais de indulgência para com a fragilidade do outro, o momento fraco do outro, para não ter um pouco de misericórdia. O que é misericórdia? Miséria de miséria, córdia de córdias, coração. A miséria momentânea no nosso coração será necessário perdões futuros para nós, hoje. Porque o nosso coração hoje, no seu momento de miséria, precisa de ser
acolhido lá no futuro os nossos atos de agora como expressão da nossa miserabilidade de hoje. Com misericórdia. É o olhar com o coração para a miséria momentânea do outro. Isso é misericórdia. Sem essa misericórdia, nós não conseguiremos perdoar. Sem esse perdão, nós não conseguiremos nos amansar. E sem esse amansamento, nós não conseguiremos ter fome e sede de justiça divina. Porque fome e sede de justiça divina é fome e sede de justiça divina nas relações interpessoais. Porque todo o investimento do Cristo para nós até hoje foi investindo nas nossas relações interpessoais. Vamos ver? Era tudo livre. Ele fez, trouxe 10 mandamentos. Não, a partir de agora nós vamos seguir essa regra aqui. Era tudo livre, lei do mais forte. Então, há quase 4.000 anos atrás, ele veio e traz para nós os 10 mandamentos. Para quê? Regulamentar as nossas relações interpessoais. Partindo já de uma semente de justiça divina regulamentando esse processo. Porque dos 10 mandamentos, 3 falam da nossa relação com Deus. 7 falam da nossa relação com o próximo. Por isso, Jesus, quando é perguntado lá qual é o maior dos mandamentos, ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. O que é lei? É lei que gera justiça. Aplicação de leis divinas que gera justiça. Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de aplicação das leis divinas nas nossas relações para que a nossa vida seja mais justa e de melhor qualidade. Isso é lei. Lei divina que vai gerar harmonia nas relações, consequentemente, justiça. Daí a quarta bem-aventurança. Bem-aventurança que tem fome e sede de justiça. Mas a gente, se tiver bravo, nós vamos ser fome e sede de justiça humana. Aí nós vamos fazer piquete, nós vamos fazer greve, nós vamos fazer revolução, nós vamos fazer golpe, nós vamos fazer ditadura, nós vamos fazer diplomacia, ou nós vamos fazer democracia, ou nós vamos fazer imperialismos. Ou seja, isso tudo para regulamentar as relações humanas, que é fruto dessa brabeza. Aí nós vamos estar pautados nas leis humanas. E a quarta bem-aventurança não está falando delas. Só fala delas quando fala assim: você está submetido a leis humanas para aprender a submeter-se a leis divinas. É ensaio. Aí a gente vai entendendo as bem-aventuranças de uma forma bem mais abrangente, bem mais coparticipativa. Porque a gente acha que as bem-aventuranças estão lá. Não, estão aqui dentro. Elas somos nós. Ela é o exercício de vida, o roteiro, o caminho. Quando ele fala, eu sou o caminho, onde é que está o caminho? As bem-aventuranças. O que é isso? Já acabou a conversa? Ô, Demir, esse relógio seu está muito miúdo, menino. Cadê a nossa turma aí de nordestina? Hein? Maiara, Flores também é de Nordeste? É de BH. Camila, é a nossa Camilinha de Tatiel Sul. Nosso Ademir. E mais a Marta, a Maria, o João Carlos. Esse João Carlos que está com cara de Florianópolis, viu? Estou em Porto Alegre. Outra, já baixou mais para o frio aí, mais para o fundo aí do Brasil. Oi, gente. Obrigado aí pela participação, pela vibração boa. E a gente continua semana que vem. Não tem jeito a gente não falar de uma, de outra, de outra e de outra. Não tem como a gente largar as 4 para trás agora e pegar a quinta e a sexta, não. É junto mesmo. Porque é um corpo. As bem-aventuranças não é um complexo de exortações.
um conjunto de exortações. As bem-aventuranças é um complexo de evolução, de conhecimento para a evolução, de preparação para a evolução. A partir daí, a gente vai tendo uma nova visão sobre as bem-aventuranças, como sendo aquele roteiro que o Cristo traça para nós, por isso ele fala, eu sou o caminho, e mais, as bem-aventuranças, da mesma forma que nós temos as bem-aventuranças nos acenando para o alto, nós temos os 7 pecados capitais nos puxando para baixo. Porque as bem-aventuranças são 7, os pecados capitais também são. E a gente vai ver que eles são antitéticos, né? Ou estão em contraponto, em contraposição, em forças, atuando com forças contrárias. Para finalizar, alguém tem alguma dúvida, quer falar? O quê? Ô, Demi, tem pergunta difícil aí? Se tiver muito difícil, você responde. Tem não, né? Tá tranquilo? Beleza. E daqui, alguma coisa ficou assim, não entendi isso não, ou tal, ou quer complementar alguém? Regras geralmente eles tratam razões, mas não pegar mal. Exatamente. Quanto que é separar a cidade da máquina humana? Quanto que à medida que vai evoluindo, novamente, a gente vai mudando. Humana e uma lei divina. É uma lei universal? Exato. É universal. E como o universo vai se alinhando, vai se pegando. Exatamente. Exatamente. A lei humana vai se desenvolvendo na proporção em que ela for sendo enxertada pela lei divina ou iluminada pela lei divina. Por isso, nós ainda estamos numa relação de disciplinamento e de ensaio com a lei, obedecendo às leis humanas, para que a gente se amorteça um pouco essa nossa riqueza em espírito, totalmente contrário à humildade, para que a gente se submeta mais docilmente às leis humanas, às leis divinas e à justiça divina, sem a revolta, docilmente, sem a revolta, harmoniosamente. Mas, melhor que isso, para que a gente comece a ter fome e sede dessa justiça, que é a 4ª bem-aventurança, que nós vamos continuar nela semana que vem. E a Cleide trouxe aqui que os 10 mandamentos é a base, é o pilar, é o fundamento. São os 10 comandos, 10 mandamentos, são ordem. E que, se a gente for ver, analisar com mais profundidade, essa base está sendo mantida em todo o processo pedagógico do Cristo. Lá no Sermão do Monte, ele fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, toda vez que disser ao seu irmão, raca, já cometeu, já virou réu de juízo. O que é isso? Raca é uma forma de expressão de desprezo e de discriminação ao outro, e de ódio ao outro, de rejeição ao outro. Tinha alguns que falavam essa expressão, raca, e cuspia do lado quando deparava com alguém que ele não gostasse. Então, no Evangelho, o Cristo, no Evangelho que ele veio trazer e exemplificar, ele vai buscar a fundamentação lá na geratriz, que é os 10 mandamentos. Então, a gente pensa, e hoje, na 3ª revelação, lá nós tínhamos 10 mandamentos. Hoje, no Livro dos Espíritos, 3ª parte, nós temos 10 leis morais.
que cada uma delas está ligada ao corpo dos 10 mandamentos. Lei de destruição, não matarás. Lei de relacionamento, lei de liberdade, lei de destruição. Não cometerás adultério. O que é adultério? Não é transgressão conjugal só. É adulterar a lei de Deus. Então, a gente vai percebendo que é um projeto de redenção que está didaticamente e pedagogicamente dirigido e implantado pelo Cristo, através dos seus trabalhadores, dos seus diretores, dos seus assessores, dos seus professores, dos seus ajudantes, dos seus mínimos, humildes colaboradores, como tudo acontece na vida. Porque o humilde colaborador é aquele que muitas vezes está muito mais próximo da primeira bem-aventurança do que um chefe dele, em termos espirituais. Só para a gente ir redimensionando a nossa importância, porque a gente às vezes acha assim, nossa, eu sou pequeno demais para participar disso. Não. Jesus veio e foi para os pequenos. Eu vim foi para os doentes e não para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Então vamos nos consultar mais com Jesus. E na próxima oportunidade a gente dá sequência, né, nessa conversa sobre as bem-aventuranças, que a proposta é exatamente essa. É um novo olhar sobre elas, nos inserindo no contexto delas, que a gente às vezes vê elas lá e fica fora. Isso não gera conhecimento e não gera sabedoria, e não gera mudança. Só a partir do momento que as bem-aventuranças começam a entrar no nosso entendimento e vêm estabelecer alguns pontos de mutação aqui dentro, à luz de uma tomada de consciência nova. É que a gente vai promovendo as mudanças que precisam ser promovidas em nós. Né? Muito obrigado, fiquem com Deus, fiquemos com Deus a todos nós. Vamos fazer a nossa prece, agradecer e agradecer por esse momento que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento que nós estamos vivendo, nesse exato momento, aqui nessa sua casa de amor, sentado aqui à beira da tua mesa, nos alimentando do teu pão, nos descedentando da tua água. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa vibração que nós estamos sentindo nesse instante. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse dia de domingo, onde nós temos mais uma oportunidade de fazermos o bem e de escolhermos dentro de nós a prática do bem. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todo o provimento que o Senhor tem nos encaminhado em nome do Pai, para que possamos nos desenvolver, para que possamos, cada um de nós, se reconstruir em espírito, em verdade, em amor, em relacionamentos. Muito obrigado, Senhor, por todo o ensinamento que o Senhor nos tem conduzido aos nossos entendimentos, aos nossos corações, pela sua participação, pela sua condução das nossas vidas. Muito obrigado pela cartilha primeira que o Senhor nos enviou, Senhor, os 10 mandamentos. Ensina-nos e desperta-nos para elas. Relembra-nos, Senhor, dos 10 mandamentos, para que possamos despertar. Não nos deixe, Senhor, esquecer a sua primeira lição, que está nos 10 mandamentos. E nos dê sabedoria para estender cada uma dessas lições para os dias de hoje, para a nova era. Muito obrigado, Senhor, pelo seu evangelho, o evangelho do Pai que o Senhor nos trouxe, nos oferecendo novas formas de convivência uns com os outros, nova forma de adoração a Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vivência desse evangelho que planta em nossas consciências a verdade,
que não ficou só nas palavras, mas que o Senhor nos mostrou como fazer. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de luzes que nós estamos vivendo hoje, perante a revivescência do Evangelho que nós estávamos esquecendo, a recompreensão do Evangelho que nós estávamos confundindo tudo. E muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando hoje, à luz de um entendimento novo, de refazermos os nossos valores. Nós não podemos voltar lá atrás e consertar o que nós fizemos de errado, mas nós podemos agora, sob a luz do teu ensinamento, a começarmos a construir e a redefinir um novo fim para nós. E é com base nesse amor, Senhor, que nós te agradecemos nesse instante e que te pedimos, continua conosco, seja o despertador dentro de nós quando estivermos dormindo. Continua conosco, nos encaminhando e ajuda-nos a tomá-lo cada vez mais como nosso modelo e o nosso guia. Muito obrigado aos amigos espirituais que nos assistem nessa nova empreitada. Muito obrigado aos amigos espirituais que assistem aqui nessa casa, nesse distrito, nesse município, nesse planeta Terra, sob o teu nome, Senhor. Abençoa-os e a eles a nossa gratidão. Que assim seja, Senhor. Um ótimo domingo.